O que fazer com papel usado? Hoje vamos aproveitar papel de rascunho, papel de publicidade, cadernos, agendas antigas, jornais, revistas ou qualquer outro tipo de papel e vamos transformá-lo numa peça decorativa ou num apoio de livros, apoiador de livros, suporte para livros, porta-livros ou outro nome que eventualmente lhe possam chamar. Fiquem comigo neste tutorial bem simples e até eu fiquei admirada com o resultado final. Olá, chamo-me Carla Souza e sou a cara e a voz por trás da Reinvented Heart. Quem me segue aqui no canal sabe que para mim qualquer desperdício de papel é uma dor de alma, pois esse papel um dia já foi uma árvore e elas são cada vez menos e fazem muita falta. Tenho a noção que ando continuamente em arrumações, pois espaço aqui no escritório não é coisa que abunde. Por isso, decidi olhar novamente para todo o papel que tinha guardado há anos. Sim, é verdade, este papel é oriundo de cadernos do tempo da faculdade e tinha decidido colocá-lo na reciclagem para obter espaço. Mas depois de juntar tudo numa saca enorme das compras, olho e vejo demasiado papel, demasiado desperdício e imenso material com que podemos trabalhar. Nem por coincidência, no grupo da Marta, da Marime Small Heart, um membro do grupo, a Rupa Swaminathan, publicou um projeto de alteração de livros e dicionários. Eu, à exceção do Código Civil super desatualizado que já me têm ouvido falar, não tenho livros que não uso para fazer a mesma coisa. Por isso, com este papel, decidi fazer primeiro uma imitação dos livros, para posteriormente fazer algo similar ao projeto da Rupa. Assim sendo, comecei por cortar algumas folhas de papel A4 ao meio, ou seja, transformando-as no tamanho A5. Achei que este seria um bom tamanho para começar e experimentar, mas podem usar o papel que tiverem em casa, ou seja, catálogos de produtos, papel de publicidade, agendas antigas, papel usado, papel de cadernos, que já não sirva para mais nada. Antes de mais, deixem-me dizer só duas coisas. Os links para os respectivos canais da Marta e da Rupa estão na descrição e espero ter dito o nome da Rupa corretamente. Só este pequeno apontamento. Algumas das folhas tinham agrafos. Uns decidi tirar e outros não. O ponto positivo é que as folhas assim não saem do lugar. O ponto menos positivo é que cria algum volume quando formos formar o suposto livro. Depois de termos todas as folhas do tamanho desejado, no meu caso o tamanho A5, vamos fazer cada um dos livros. Eu fiz 3 com diferentes grossuras, mas com o mesmo tamanho. Mas há quem faça com diferentes tamanhos de livros. Tenho que confessar que fazer isto a livros, mesmo que sejam usados, é algo que me custa. A menos que os livros sejam muito velhos, acredito que haverá sempre algo que possamos ler neles, ou caso sejam dicionários, poderá haver uma altura em que haja uma dúvida a tirar. Por isso, as revistas ou catálogos de produtos poderão ser uma boa opção para esta situação. Se for este o vosso caso, não precisam desta fase inicial de elaboração dos falsos livros. O passo seguinte é juntar muito bem as folhas nas faces do corte do livro. A face menos preocupante é a lombada. Desculpem algum tremor da câmara, mas estou mesmo a bater com as folhas na secretária para as alinhar o melhor possível. Deixo-vos uma curiosidade. Quando descobri esta transformação de livros, fui pesquisar um pouco e ver diferentes estilos, e não é que descobri que há pessoas que pintam o corte do livro quando este apresenta algumas manchas? Isto era algo que desconhecia e fica aqui a dica. Caso queiram ver um livro com esta situação, por favor, deixem nos comentários. Como estou a tentar formar o tal falso livro, o que fiz de seguida foi prender com umas molas para colar a lombada com cola quente, para que posteriormente seja mais fácil elaborar a capa. Ora bem, esta ideia de usar livros, tal como disse, não é nova. Agora, ainda não vi a fazer falsos livros para usar com esta técnica, por isso socorri-me do pouco que sei e daquilo que achei que poderia funcionar. Estas são molas de artesanato, acho eu, pois já as tenho há demasiado tempo. O que mais me custou neste passo foi conseguir que as molas abrangessem toda a largura do livro. Se não, teria de pedir a ajuda de umas mãos extra. Se optarem por um livro mais fino, acho que molas da Rupa servem perfeitamente. De seguida, fiz a capa do livro mais grosso.
Estou a usar um cartão de caixas que trouxe do Lidl. Caso ainda não tenham visto esse vídeo, o link está na descrição. Este é um passo simples onde deixamos apenas uma pequena margem da capa maior do que o livro. Quis que este se parecesse o mais possível com um livro mesmo antigo, de capa rígida. Uma boa opção para esta situação seria também as agendas usadas. Quem é que se lembra de um dos primeiros vídeos a recomendar não deitar fora as agendas? Não é que tenha muitas agendas físicas, pois não uso, mas quem ainda usar poderá querer guardar para estes projetos. Aproveito para lembrar que tem aqui no canal uma lista de reprodução sobre como poupar papel e cartão, com muitas ideias de projetos bem diferentes. Quanto à capa, como este cartão era mesmo à medida da altura, bastou vincar nas dobras, cortar o excesso de um dos lados e já está. Agora já podem ver o motivo pelo qual decidi que queria um dos livros mais grossos, pois decidi fazer um molde de uma peça muito peculiar e aplicar no livro. Esse molde dessa peça muito peculiar será motivo para vos trazer mais um vídeo. Vamos lá tentar acelerar isto. Aqui a velocidade do vídeo passa para o dobro. Hoje estou muito faladora e vocês ainda me soltam os cães ou então tenho que começar a fazer vídeos resumo. A capa dos outros dois livros foi feita de um cartão menos duro, mais maleável, daqueles que vêm nas camisas ou de caixas de bolachas. Inicialmente também queria fazer como o livro anterior com a capa toda à volta, mas como queria aproveitar este cartão e só tinha 2 pedaços, não chegava para a capa inteira. O remédio foi achar uma forma de fazer a lombada de um material diferente, sobrepondo um pouco sobre a capa e nem se dá conta da diferença. A solução que pensei foi cartão canelado. Este é o revestimento do interior de um determinado tipo de bolachas, assim sendo, mais um aproveitamento de um material sem gastar dinheiro nenhum. Aqui estão a ver a cortar o cartão à medida do livro, deixando só um pouquinho para as margens. Perguntei à roupa como mantinha as páginas tão fechadas, ao que me disse que colou aqui e ali e depois a tinta faz o resto. Ora bem, é isso mesmo que vamos fazer. Colar aqui e ali, sem nenhuma precisão, sem nos preocuparmos muito, pois a tinta vai fazer o resto. Depois, colei o livro na lombada e a capa do livro ao próprio livro. Sim, não se esqueçam que estamos a fazer uma peça decorativa ou um apoio de livros e o livro falso não vai ser aberto. Olhem uma coisa, como chamam aos elementos que eu coloco de um lado e do outro dos livros para os segurar? Acreditam que não tinha a certeza e fui pesquisar e encontrei as seguintes designações: apoio de livros, apoiador de livros, suporte para livros ou porta-livros. E vocês, que nome lhes dão? Nos 2 livros mais finos, como cortei a capa mais pequena que o livro, colei a capa mais afastada da lombada para dar a margem suficiente junto ao corte dianteiro do livro. Sim, que este é o nome técnico para esta parte da anatomia do livro. Como podem ver, não estou a ser demasiado precisa com a colagem e uma das capas fugiu um bocadinho, mas aparamos e está sempre tudo bem. Agora sim, já conseguem ver o tal papel canelado que reveste as bolachas e que ficou uma lombada excelente. Não é verdadeiramente como o cartão canelado e por ser mais maleável, mole, fica com uma textura perfeita de lombada. É só medir à medida do nosso livro, cortar e colar um pouco por cima da referida capa. Não vos estou a dar medidas, pois dependendo do tamanho do vosso livro, poderão ter outras medidas. Para além disso, se usarem agendas ou catálogos, poderão nem precisar deste passo. Olhem, isto começa a ficar muito giro, não fica? Aqui podem comparar a largura das 3 lombadas diferentes. Vou colar na frente uma peça feita em biscuit caseiro que encontrei para aqui. Ainda bem que optei por este material, pois ao secar encolhe sempre um bocadinho e isso foi bom para a peça lateral. O molde desta peça foi-me oferecido, mas irei falar sobre o mesmo no tal vídeo do molde da peça peculiar. E não é que me esqueci de forrar a capa do livro maior. Quando pensei em fazer este projeto, foi essa a minha ideia para que não se notasse a textura do cartão, mas depois esqueci-me. Assim sendo, estou só a colar um pouco de papel fino daquele que vem nas embalagens ou nas caixas de sapatos para dar outra textura à lombada. Só estou a aplicar na lombada, colando com cola branca misturada com água. A minha ideia inicial era ter os 3 livros separados,
caso mais tarde quisesse fazer outras combinações diferentes. Mas afinal, como agora não dá assim tanto jeito para forrar, apliquei só na lombada e colei os 3 livros uns aos outros. Se virmos que há uma outra parte que fica mais solta, aplicamos um bocadinho de cola, mas não exagerem nesta fase, pois a tinta vai unir mais as folhas. Depois é só colar a peça lateral. Acho que também vou experimentar fazer estas peças em pasta de papel ou em gesso. Aqui não quis fazer em gesso para que não fosse pesada e difícil de colar o gesso ao papel. Mas para futuros projetos, acho que esta peça ficará ao máximo. E também vão ficar ao máximo outras peças que ando a pescar os olhos e já lhes disse que vou fazer moldes. Ai, que o tempo não chega para nada. Tanta coisa bonita para se fazer. É verdade, o link do vídeo da pasta de papel está na descrição. Chegou a hora de pintar. Tinha inicialmente pensado em cinza pedra, mas depois olhei para os castanhos e ia aproveitar tintas antigas. Ainda cheguei a experimentar em bocados de papel, mas a cabeça estava no cinza. Mas este é um conselho que dou. Podemos fazer pequenos testes antes de pintarmos toda a nossa peça. Decidi pintar com uma tinta acrílica de efeitos grafite ou cinza pedra, mas poderia ser um cinza qualquer. Aliás, nem precisam de comprar tinta cinza, basta misturar um pouco de tinta preta ao branco, porque normalmente os conjuntos de tintas não trazem cinza. Assim, fazem o cinza ao vosso gosto. Tinha começado por pintar o corte dianteiro e as bordas ou cortes superior e inferior com o livro em pé, mas decidi fazê-lo com ele na horizontal para não afastar as folhas. Achei que o melhor é mesmo ter as folhas o mais juntas possível para que a tinta as consiga unir. Pintamos o máximo que conseguimos e deixamos secar para que possamos pintar todo o resto. Agora, à luz do dia, para que possam ver melhor a cor da tinta. Nem sempre me é possível trabalhar nestes projetos durante o dia, pois o meu trabalho não o permite. Depois é hora de aplicar uma sombra em algumas partes da peça. Vou pegar num nadinha de nada de castanho muito escuro, ou poderia ser um cinza mais escuro do que o do nosso livro. Misturar com água e aplicar à volta da peça frontal, junto ao término da lombada, à volta da peça lateral, bem como nas 2 lombadas dos livros mais finos. Logo de seguida, limpamos o excesso. Assim criamos uma espécie de sombra. E se usarmos castanho, dá-lhe assim um ar envelhecido. Para limpar o excesso da tinta, estou a usar o interior de uma máscara descartável, tal como já falei num vídeo anterior. Vamos passar agora a uma técnica que gosto muito, a técnica do pincel seco. Com o pincel seco, pegamos num nadinha de nada de tinta, neste caso a tinta acrílica branca mate, e retiramos o excesso ao lado ou numa folha e começamos a pintar com umas pinceladas muito levezinhas. Eu geralmente opto por retirar o excesso de tinta na paleta ou até mesmo no vidro que protege a mesa para depois podermos sempre ir buscar essa tinta, pois usamos mesmo uma quantidade mínima de tinta. Aqui o branco vai realçar os relevos e texturas. Apliquem mesmo muito levezinho para dar aquele ar desgastado na peça. Não é necessária muita tinta. Acho que as 2 peças que embelezam o nosso livro falso ficam mesmo extraordinárias. Isto está a ficar com um aspecto fabuloso. Ok, já sei, sou suspeita. Digam lá o que acham, quero saber se é um estilo que gostam ou não. Certo, eu calmo já de seguida, mas tenho que dizer que adorei a forma como fica a peça lateral. E a quantidade de ideias que nos começam a surgir na cabeça. Mas isto é sempre assim. Por isso é que adoro o artesanato. Umas coisas levam a outras, umas técnicas levam a outras, e se juntarmos a tudo isto o aproveitamento de materiais, começamos a olhar para todas as peças de uma forma diferente. Tão diferente que até ando a fazer moldes das coisas mais improváveis. Quem é que adivinha de que peça é que fiz o molde do embelezamento lateral? Por falar em olhar para as coisas de uma forma diferente, vi uma fita numa publicação algures no Pinterest que me ficou na memória. E daí que decidi fazer mais uma experiência das minhas. Tem aqui umas canetas próprias para tecido e decidi usar um carimbo que gosto imenso. Ou seja, pintei, entre aspas, o carimbo com a caneta e carimbei assim em cima de um bocado de fita de cetim que aqui tinha.
Certamente já alguém deve ter pensado nisto, mas quando vi aquela fita achei mesmo bonita e pensei que não havia necessidade de comprar fitas especiais. Tal como sempre acho, tenho a mania que conseguimos fazer tudo em casa. Carimbei a fita toda, temos que esperar um pouco que seque e depois passar a ferro para que a tinta fique permanentemente no tecido. Acho que ficou espetacular. Não pensa que isto foi chegar aqui e decidir o que usar e ficava tudo pronto. Até porque aquilo que eu usei da roupa foi mesmo a técnica, ou seja, pintar livros, pois o aspecto final é bem diferente. Tenho que confessar que andei aqui às voltas a tentar perceber que fitas ficava melhor. Tentei primeiro uma e depois outra, depois adicionei duas e por fim decidi optar por 3 fios. Um branco sujo, um cinza e branco. Fingimos que os livros estão amarrados e damos 2 ou 3 voltas com os fios. Depois dei um nó e antes de dar o segundo, coloquei a fita de cetim carimbada. Terminei com um pequeno coração formado por pequenas pérolas. Queria dizer que podemos dar largas à nossa imaginação. Deixo-vos as técnicas e os embelezamentos são vocês que decidem, em especial com aquilo que tiverem em casa. Num próximo vídeo vou mostrar um trabalho de uma amiga no Facebook que estava tão feliz com aquilo que conseguiu depois de ter visto um vídeo meu. Eu adorei porque consegui inspirar alguém a tomar as rédeas da imaginação e criar com as próprias mãos, mas também porque essa amiga decidiu inventar e complementar a peça com outros elementos. Só posso dizer que fiquei imensamente feliz por ver alguém crescer nas artes decorativas pelo próprio pé. Grata de coração a todos e todas que veem os meus vídeos. Beijinhos!